Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Videira e hoje nós daremos continuidade ao estudo no livro de Provérbios, o qual nós já iniciamos no domingo passado, juntamente com o nosso pastor Paulo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para que você possa receber todas as mensagens novas que nós estaremos postando aqui em nosso canal. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e que você seja edificado por esta palavra em nome de Jesus. Hoje nós abordaremos alguns versículos dos capítulos 9 ao 16. Mas antes eu peço que você abra a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, no capítulo 2. Essa parte será uma parte introdutória, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Gostaria de ler com os irmãos esses versículos para darmos início então ao nosso estudo nesta manhã. Provérbios capítulo 2, versículos de 1 a 5, o texto diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Bem, meus amados irmãos, o livro de Provérbios é um livro que apresenta, digamos assim, um processo de discipulado, porque o livro de Provérbios ele nos fala de ensino. Provérbios nos fala sobre vários benefícios de se seguir o conselho dos pais. Provérbios nos fala sobre como conhecer a Deus. Provérbios fala sobre obter entendimento, protegendo-se dos ímpios e das pessoas más. Provérbios também nos fala sobre os valores e as vantagens de aprender a viver corretamente. Eu não sei se você percebeu, amado, mas há vários temas diferentes em um mesmo capítulo. E nós vamos aqui verificar e ver alguns versos deste capítulo 2 que eu selecionei para o nosso entendimento. O versículo 1 que nós lemos é o que eu selecionei primeiro e diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Veja, amado, depois ele vai continuando. Ele diz, se aceitares. Então, amado, para que nós tenhamos alegria, para nós sermos bem-aventurados, para nós sermos vitoriosos e bem-sucedidos na vida, nós precisamos aceitar. Agora, o que chama atenção aqui no versículo 1 é que Deus ele é o Todo-Poderoso, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, mas ele se limita a respeitar a tua vontade. Ele quer que você seja salvo, ele quer que você tenha uma melhor qualidade de vida, ele quer tudo de bom para a tua vida, mas a escolha é tua. Ele vai lhe enviar convites através de um livro, através de um folheto, de uma música que você vai receber,
através de um amigo que vai te visitar. E Deus pode usar diversos instrumentos, diversos métodos, maneiras, meios para chamar a tua atenção, mas a decisão é tua. O que você vai escolher? Ele diz: se você aceitar, então você será feliz. Se você aceitar, então você vai viver melhor. Você vai viver bem. Aceite, ele apela para você. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele apela, mas a decisão é tua. Outro verso que eu selecionei é o versículo 3, e diz assim: se clamares por inteligência. Olha só, novamente aqui o se, não é? O versículo 4, se buscares sabedoria, ou seja, sempre depende de nós. Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, Deus nos conduz, Deus segura na nossa mão, mas depende de nós. O outro versículo que eu selecionei é o versículo 5 e também o versículo 6. Diz assim: então, ou seja, perceba, amado, se aceitares, versículo 3, se clamares, versículo 4, se buscares, ou seja, se você tomar a decisão, então, no versículo 5, ou seja, é uma conjunção conclusiva. Então, como resposta à tua decisão positiva, então, como a tua decisão de seguir ao Senhor, então, em resposta à sua decisão de abrir o seu coração, de abrir a sua mente para aceitar a sabedoria que vem de Deus, para aceitar a verdadeira inteligência que vem do Senhor, então o temor do Senhor entenderás, então acharás o conhecimento de Deus. Por quê? Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência, da sua boca vem o entendimento. Ou seja, todo aquele que procura receberá o conhecimento necessário para a sua salvação. E aqui, amado, não há mesquinhez. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. A porta será aberta para aquele que bate. Então é um apelo. Provérbios capítulo 2 apela para o nosso entendimento. Que nós possamos fazer uso do nosso livre-arbítrio de maneira sensata, de maneira correta. Nesse capítulo 2, aqui está a chave para todo o nosso entendimento e compreensão de todo o restante do livro. Estaremos agora estudando os capítulos 9 ao 16, mas estes 5 versículos iniciais do capítulo 2 são palavras introdutórias para que você entenda todo o restante e aplique na sua vida os ensinos deste livro. E como eu disse, depende de nós. Se aceitarmos, se clamarmos, se buscarmos, aí sim entenderemos o temor do Senhor e encontraremos o conhecimento de Deus. Entraremos agora no capítulo 9 e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo. Eu não irei ler nenhum verso, mas eu gostaria de fazer aqui um pequeno resumo deste capítulo. Deixe a sua Bíblia aberta aí para que você entenda tudo o que está sendo ensinado, em nome de Jesus. Pois bem, aqui em Provérbios capítulo 9, nós somos convidados a frequentar 2 casas.
a casa da sabedoria e a casa da insensatez. Na casa da sabedoria há instrução, há conselho, há ensino, há entendimento, há inteligência, prudência, que é em saber como usar a sabedoria. Já na casa da insensatez existe beleza, existe boa comida, doces, apoio, perfume e tudo aquilo que atrai o coração da gente. Agora, o grande problema de se estar na casa da insensatez é que lá não há sequer uma gota de sabedoria. Ou seja, muitas pessoas querem passear no mundo achando que tem o controle de tudo nas suas mãos. Mas é um engano. Mas, amados, sem a sabedoria, você não vai saber discernir entre o certo e o errado. E muito provavelmente você vai se perder. Ah, pastor, mas eu estou seguro na igreja. Ah, porque eu vou todos os domingos, lá eu me alimento da palavra, eu me encontro com o Senhor e Ele me deixa seguro. Sim, amado, é verdade, você está seguro com Deus. Mas você não pode estar com Deus e com o coração apaixonado pelo mundo. Você não pode estar com o seu coração dividido. Quais são as suas referências? Quais são os seus referenciais de pessoas? Quais são os lugares que você gosta de estar? Com quem você quer ser parecido? Bem, amado, se você responder a essas perguntas sinceramente, você vai descobrir aonde está o seu coração. E eu é que preciso, amado, ter o máximo de atitudes na minha vida, por pequenas que sejam, mas que vão me atrair a Deus, ao ponto de parar de pensar somente em mim e pensar muito mais naquele que tem dentro do meu coração, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço que você vire a página aí da sua Bíblia. Vamos agora para o capítulo 10 de Provérbios. Aqui começa então alguns capítulos diferentes do livro de Provérbios, porque aqui em Provérbios 10 começa uma longa lista de provérbios que apresentam os chamados provérbios curtos, independentes uns dos outros. Pastor, o que é isso? Significa que você tem um versículo que fala de um assunto, você tem outro versículo que fala de outro assunto e outro versículo de outro assunto e assim por diante. Então, eles não têm conexão um com o outro. E isso, amado, você vai perceber, isso é geral no livro de Provérbios, mas aqui ele se intensifica. Vamos lá, vamos ver alguns. Capítulo 10, versículo 1, ele fala da educação. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Em um outro provérbio, o pai é apresentado como sacerdote do lar e a mãe como uma mestre, como uma professora do lar. Versículo 7 ainda fala o seguinte: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O versículo 8 menciona que o sábio, ele aceita os mandamentos, mas os insensatos, estes arruinam-se. Olha, mas se os sábios aceitam os mandamentos e os insensatos arruinam-se, nós aprendemos aqui duas coisas. A primeira é que quem é sábio é quem guarda os mandamentos. Portanto, quem é insensato é aquele que se arruína,
é aquele que não guarda os mandamentos. Porque os mandamentos eles são apresentados na Bíblia como uma fonte de luz. Eles também são apresentados como uma cerca, como um muro de proteção que nos protege das maldades do mundo. Também os mandamentos são apresentados como fonte de paz. Por isso, amado, que o sábio ele aceita os mandamentos. Você já pensou se todos guardassem os mandamentos? Por exemplo, se todos os habitantes do planeta Terra não matassem, se todos respeitassem uns aos outros, porque os primeiros mandamentos dizem respeito ao amor a Deus, e os últimos mandamentos dizem respeito ao amor ao próximo. Então, amados, se todos amassem ao próximo, se não houvesse adultério, se não houvesse inveja, se não houvesse mentira, o que você acha que aconteceria? Nós viveríamos praticamente quase que o céu aqui na terra. Não haveria perseguição, não haveria chaves para trancar as casas, não haveria necessidade de polícia, nem de tribunais, porque todos seriam honestos. Uau, que maravilha, não é? Por isso ele diz aqui: quer ser sábio? Guarde os mandamentos. Quer arruinar-se? Desobedeça os mandamentos. Então, amado, o que ele está falando aqui é de pessoas. Esses insensatos que se arruinam, pessoas que tomam decisões sem pensar, indo pelo caminho da transgressão, e eles se arruinam. Versículo 9 de Provérbios, capítulo 10, diz assim: quem anda em integridade anda seguro. E aí ele diz: mas o que perverte os caminhos será conhecido. Olha só, o que ele está dizendo aqui é que quem anda em integridade, ele está se referindo à fidelidade. É uma chamada para sermos fiéis. Depois, outro verso que eu destaquei é o versículo 11, onde ele diz: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Ou seja, o justo da sua boca saem palavras de esperança, mas do perverso saem fofocas, intrigas. Da boca do justo saem palavras que unem as pessoas. Da boca do perverso, do ímpio, saem palavras que separam as pessoas. Você já pensou nisso? Que mais? Nós temos aqui o versículo 12. Diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Olha, amado, é muito forte isso aqui. É tão forte que eu quero citar para você alguns outros versículos da Bíblia que falam do mesmo assunto. O ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Veja só, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: acima de tudo, porém, tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Uau! Amem-se, amem-se. Depois, lá em 1 João, no capítulo 2, logo um pouco para frente aí de 1 Pedro, nós encontramos aí 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 9, a Bíblia vai dizer assim: aquele que diz
estar na luz, mas odeia seu irmão, ele na verdade está nas trevas. Aquele que ama seu irmão e permanece na luz, nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por isso, amado, que o livro de Provérbios, ele está dizendo que o ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. E isso sem falarmos de 1 Coríntios capítulo 13, não é? 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4, a Bíblia diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconveniente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. É isso que nós precisamos fazer. Vamos amar mais uns aos outros. Para isso, a gente precisa buscar na fonte, que é Deus. Últimos versos de Provérbios 10 que eu gostaria de citar para encerrarmos nosso estudo. Versículo 16 diz que a obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso pecado. O mesmo está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Depois ele diz no verso 19: no muito falar falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Modere os lábios. Pense antes de falar. Não seja precipitado. No versículo 22 ele vai dizer assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Veja, amado, a bênção do Senhor nos traz riqueza. Mas essas riquezas mencionadas aqui pode ser muitas coisas, pode ser dinheiro, pode ser bens materiais, mas também pode ser riqueza da paz interior, pode ser a riqueza da saúde, pode ser a riqueza da harmonia familiar, pode ser a riqueza do amor, do perdão. Então a bênção do Senhor enriquece e ela não traz desgosto. A minha pergunta para você nessa manhã é: você tem sido fiel a esse Deus que derrama tantas bênçãos sobre nós? Você tem devolvido a parte que pertence ao Senhor, os dízimos, as ofertas, os talentos, os dons? Você tem sido fiel? O que mais Provérbios nos diz? O temor do Senhor prolonga os dias de vida, acrescenta longevidade. Salmo 91, verso 16, fala sobre isso, não é? Por exemplo, Provérbios 4 também menciona sobre isso. A esperança do justo, diz mais o capítulo 10, não é? A esperança do justo é a alegria. O caminho do Senhor é fortaleza. O justo jamais será abalado. O justo habitará a terra. Vale a pena seguir esses conselhos de Provérbios 10. Há muitos outros, e eu peço que você leia com calma esse capítulo 10. Com certeza você será abençoado. Amém? Que possamos assimilar todos esses conselhos em nossa vida, em nome de Jesus.
Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esses conselhos tão maravilhosos da tua palavra, esses conselhos que nós estudamos aqui no livro de Provérbios, há muitos outros, Senhor, mas te pedimos em nome de Jesus, aplica essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos e para a glória do teu nome. Amém e amém.